Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos dar continuidade aqui então à discussão dos modelos univariados. Esse modelo bastante abrangente que a gente vai ver agora e bastante bem interessante também, praticamente ele encerra a nossa discussão, ou pelo menos o conjunto, encerra a apresentação de modelos univariados. Depois nós vamos mais à frente discutir como usá-los para fazer previsão, mas da nossa programação, os modelos Sarima, PDQ, PDQ-S, são modelos que, do conjunto de modelos univariados, é o que a gente vai ver por último na disciplina. Bom, basicamente, o modelo, como o próprio nome sugere, ele é um modelo que tem uma característica similar aos modelos ARMA e ARIMA, que também nós poderíamos chamar esse modelo de modelo SARMA, né? Ou SARMA, ou ARMA sazonal, ARIMA sazonal. Vocês vão ver com diferentes especificações na literatura, mas eu prefiro chamar, como nós estamos vendo aqui, modelo SARIMA. O que tem de diferente aqui nesse modelo? Então, isso que nós vamos discutir a partir de agora. Bom, com relação à bibliografia, esse modelo é um modelo, não é que ele é mais avançado, mas ele é um modelo que nem todo livro tem uma discussão sobre ele, apesar de que as aplicações são muito grandes, principalmente na nossa área. Vocês vão encontrar material sobre ele na bibliografia que eu estou indicando aí, no capítulo 7 do livro do Reich, e agora usando um livro um pouco diferente, que é o livro do Enders, de Applied Econometric Type Series, que também está na nossa bibliografia como complementar, no capítulo 2, lá no tópico 11, é discutido esse modelo Sarima que nós vamos ver aqui. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa discutir é, o Sarima o S vem de sazonalidade. O que é sazonalidade, o que vem a ser sazonalidade e por que é importante a gente nos ater a isso. Basicamente, sazonalidade diz respeito a um fenômeno que ocorre ou que pode acontecer em uma série temporal de tempos em tempos ao longo dos anos, em um determinado momento do tempo específico do ano, né? Geralmente está ligado a um momento específico do ano calendário, e aí, naquele determinado período do tempo, vai acontecer um fenômeno recorrente, todo ano ou todo período sazonal, vamos dizer assim. Então, é como se fosse um comportamento cíclico. Todo ano, naquele período, naquele momento ali, tende a repetir um certo padrão. Esse ciclo sazonal, essa sazonalidade, então, como já creio que dá para perceber, diz respeito a alguns fenômenos do tempo que estão ligados ao momento do ano, aquele período do ano. Então, o mais fácil da gente entender isso é olhando para exemplos. Tem exemplos bem simples para a gente entender a sazonalidade. Pega, por exemplo, o que nós estamos comentando aqui, né? O volume de vendas de passagens aéreas, por exemplo, no período de férias. A ocupação de hotéis nos períodos de férias, de alta temporada. A taxa de ocupação chega a bater quase em 100%. Então, se você estiver olhando uma série histórica da ocupação numa rede de hotéis, você vai ver que todo período de férias essa ocupação aumenta. Volume de vendas, no Natal, de alguns produtos tem uma venda muito ampliada, venda de aparelhos de televisão. Ao longo do tempo, ela segue uma trajetória, mas sempre em períodos, em datas específicas, de Natal, Dia das Mães, etc. A venda de aparelhos de televisão, por exemplo, cresce bastante. Só para citar alguns exemplos, aí a gente já percebe essa ideia da sazonalidade como uma série temporal que vai ao longo do tempo apresentando aquele padrão de repetição, né? Então, nós vamos dizer que uma série temporal é sazonal quando fenômenos que ocorrem durante o tempo se repetem a cada período idêntico de tempo. Então, as vendas de chocolate todo ano no período próximo da Páscoa, elas disparam, né? Por exemplo,
Dados sazonais, então, tendem a apresentar correlações significativas com os dados de períodos similares anteriores no tempo. Por exemplo, nós estamos analisando dados trimestrais de demonstrações financeiras de empresas. Provavelmente, os dados do último trimestre de cada ano vão ser muito similares, inclusive terão provavelmente uma relação talvez até mais forte do que os dados do último trimestre comparado com a relação deles com o do penúltimo trimestre. Então, por exemplo, a indústria, né, a produção industrial, existem momentos aí no ano onde a produção ela é mais intensa, em outros períodos onde há uma certa retração, e ao longo do tempo esses valores ou esses dados tendem a repetir esse tipo de padrão de comportamento. Então, a sazonalidade tem a ver com isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos só para ilustrar com gráficos. Olha só, aqui em Melbourne, né, a cidade lá da Austrália, olha aqui a temperatura média, a temperatura mínima diária ao longo dos anos aqui, ó. Perceba aqui, então, aqui o ano de 1981 até 82. Então, olha só como é que a temperatura mínima diária vai diminuindo, 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 chega no mínimo aqui, depois ela começa a crescer, e lá no início do ano, olha, assim como aqui no início de 81, né, os dados, a temperatura estava mais alta, chegou lá no meio do ano a temperatura mais baixa, provavelmente está ligado ao quê? Ao comportamento das estações do ano, inverno e verão lá. Já no início do ano de 82, novamente as temperaturas mínimas em média mais altas aqui, e lá na metade do ano cai, aumenta. Então essa série histórica aqui de dados, vocês percebem claramente, se a gente fosse analisar a série histórica da temperatura diária lá nessa cidade, assim como em qualquer outra cidade, mas acho que aqui está bem acentuado, a gente percebe um comportamento, né, de repetição. Se nós estamos falando, então, qual que é a temperatura provável? Se eu quero fazer uma previsão da temperatura provável em um dia qualquer lá do ano em Melbourne, eu vou ter que saber, bom, mas de qual mês nós estamos falando? É num mês mais quente, como esses do meio do ano, ou um mês mais frio, como os do final ou início do ano? Então dá para ver claramente aqui, ó, um padrão cíclico, né? Óbvio que com muita oscilação, mas a trajetória cíclica aqui ela fica bem acentuada. O ciclo sazonal, que é um padrão que se repete todo ano. Vocês podem ver aqui, cada intervalo desse é de um período de um ano. Então é como um reloginho aqui esse comportamento. E sem uma tendência, vocês podem ver que a temperatura aqui de 81 até 91, 10 anos de dados aqui, mais de 10, né? Essa temperatura não está apresentando ao longo do tempo um crescimento, nem decréscimo aqui. Ela está oscilando de forma, né, sazonal, mas estável aqui em torno de uma média, provavelmente a média deve estar por aqui, em torno de 13 graus, alguma coisa assim. Então, isso é uma característica de séries sazonais, elas tendem a se repetir ao longo do tempo, mas não apresentam necessariamente uma tendência nem uma queda, é um componente específico das séries temporais, um padrão específico de repetição, certo? Outros exemplos aqui, ó. Aqui nós estamos vendo uma outra série que mostra o número de visitantes num parque lá da Nova Zelândia. São exemplos só para ilustrar mesmo, né? Então, se a gente fosse fazer isso aqui com dados de parques aqui no Brasil, provavelmente iríamos encontrar coisas parecidas. Olha lá, o que acontece aqui? Os visitantes, nós estamos pegando dados de 1996, de janeiro, até dezembro de 2002. Olha só como é que esses dados ao longo do tempo, ó, aqui tem um ano de observações. Então tem um período mais alto, um período mais baixo, alto e baixo. Então, se vocês observarem bem, tem um padrão de crescimento, né? A gente vê que nesse caso aqui sim há uma espécie de tendência ao longo do tempo, mas os dados oscilam de forma muito bem definida aqui em torno dessa tendência. Então, esse padrão de repetição que vai estar ocorrendo aqui dentro de cada ano, um período aqui mais para o final do ano, né, de julho até o final do ano, um período mais de baixa, e em alguns momentos aqui mais para janeiro, principalmente, né, picos aqui entre dezembro e janeiro, onde o número de visitantes nesses parques cresce de uma forma muito expressiva em cada um desses meses. Então, vocês percebem claramente aqui um padrão sazonal de
nessa série temporal. Todo ano se repete aquele tipo de comportamento. Olha só, aqui já um exemplo, né, que a gente pode trazer em relação à pandemia de 2020. Olha só como é que é o caso aqui do número de óbitos na Espanha, por exemplo, ao longo do tempo, desde 2018 até 2020, onde aconteceu aqui o problema do Covid. Se a gente observar, aqui nós temos dados de anos aqui. Então, nós temos momentos aqui onde provavelmente é um período mais frio lá, olha lá, no inverno, depois de novo o inverno, e provavelmente se a gente tivesse dados de outros anos aqui, também seria a mesma coisa. Então, no período mais frio do ano, né, o número de óbitos aqui por dia aumenta mais sensivelmente em relação aos momentos mais quentes aqui, no período de mais calor, né, provavelmente aqui em função de gripe, pneumonia, essas coisas. Então, o ciclo sazonal aqui, no caso dessa variável, né, não é uma variável muito agradável para exemplificar, mas é um exemplo que tem a ver com a realidade atual, né, essa ocorrência desse tipo de fenômeno que a gente conhece. Então, nós estamos vendo aqui nos momentos de inverno, aqui, onde o número de fatalidades, de óbitos aumenta, e depois nos meses mais quentes, né, onde tem mais calor aqui, esse número de óbitos diários diminui sensivelmente lá na Espanha. Então, aqui em dezembro, né, por volta aqui desse final do ano, na verdade é mais para janeiro aqui, né, mês 2, mês 3. E aqui o que se observa? Em 2020, o pico seria por aqui, e aqui nesse momento do tempo deveria-se continuar nesse intervalo cinza aqui, ó, seguindo essa trajetória sazonal. Então a gente observa que aqui tivemos um pico, né, o que a gente percebe aqui é uma quebra desse comportamento. Então há uma mudança brusca aqui. Então a análise de sazonalidade também, inclusive, nos ajuda a enxergar o que deveria estar ocorrendo e comparar com o que de fato está se verificando, se verificou. Então a gente percebe aqui que, seguindo esse padrão sazonal, o comportamento dessa variável de fatalidade, de óbitos aqui, deveria estar nesse intervalo em cinza aqui. Só que, quando a gente percebe os dados reais, e se fôssemos fazer previsões aqui, provavelmente quem fizesse essa previsão ia errar bastante. Por quê? Porque está acontecendo um fenômeno totalmente atípico, inesperado aqui. Não é um fenômeno sazonal. Então, é interessante analisar a sazonalidade, inclusive, para a gente verificar o que foge do que era esperado aqui. Tá certo? Então, nesse exemplo, a gente vê uma espécie de quebra estrutural, uma mudança radical no comportamento dessa variável aqui, fugindo do padrão sazonal. Então, teve um pico aqui, começou a cair e, de repente, um aumento, né, extremamente alto aqui de óbitos lá. Então, a gente percebe, né, um padrão sazonal aqui que se rompeu por um motivo exógeno aqui para essa série. Bom, então, como que nós vamos modelar e trabalhar para fazer previsões com modelos sazonais? Os modelos sazonais, então, são os modelos SARIMA, Seasonal, Autoregressive, Integrated Moving Average Models, ou simplesmente ARIMAs sazonais ou modelos sazonais, simplesmente. Por enquanto, né, até o momento, nós não tínhamos falado nada sobre essa questão de sazonalidade. Estávamos usando os modelos ARIMA normalmente aqui para modelar, descrever o comportamento das séries. Só que os modelos ARIMA, eles, do jeito como a gente viu até agora, eles não captariam tão bem assim esse fenômeno sazonal. Geralmente, o que a gente vai precisar fazer é incluir, é como se a gente fosse modelar a sazonalidade da série também. Então, os modelos ARIMA sazonais, eles são modelos que incluem adicionalmente ali aos termos autorregressivos, aos termos média móvel ali, incluirão também defasagens dos termos sazonais. Ou seja, essa parte aqui nós vamos estar usando para indicar que, olha, uma série mensal, por exemplo. Então, você está modelando uma série mensal com uma ARIMA
1, 0, 1 aqui. Então, o que aconteceu com aquela variável no mês anterior é importante para explicar o valor da série hoje. Só que se existe aqui também um elemento de uma defasagem sazonal, significa, então, se são séries mensais, né? Então esse Szinho aqui será igual a 12. O S está ligado a essa questão sazonal, para indicar qual que é o ciclo sazonal. Então, se são dados mensais, o S é 12. Se são dados trimestrais, o S é 4. Tá certo? Se são dados... O mais comum é isso, né? Mensais trimestrais e mensais. Tem mais a ver com esse tipo de série temporal. Mas outros casos podem ser pensados também, mas geralmente nós vamos trabalhar com esse S como 4 ou como sendo 12, principalmente para análise de dados contábeis, financeiros. Sazonalidade geralmente acontece em alguns meses do ano, em alguns trimestres do ano, mais frequentemente. Tá? Então, no modelo Sarima 1, 0, 0 aqui e 1, 0, 0 aqui, por exemplo, nós teríamos que incluir uma defasagem da série temporal. Então, o YT-1 iria entrar ali para explicar o YT. E o YT-12 também entraria na fórmula. Né? Uma defasagem aqui da própria defasagem. Y-12 e Y-13, geralmente. Depois eu vou explicar melhor isso. Tá? Então, o modelo ARIMA sazonal ele é formado incluindo termos sazonais adicionais nos modelos ARIMA que nós já vimos. Ele é escrito geralmente assim, o PDQ, que é a parte não sazonal do modelo, que é o ARIMA que a gente já conhece, e essa parte aqui, a gente põe esse xzinho aqui, né? Essa parte aqui é para especificar a ordem sazonal do modelo em questão. Depois a gente vai mostrar como chegar nesses números aqui. Bom, formalmente, quando a gente vai olhar para a estrutura de um modelo ARIMA, sazonal ou SARIMA, né? Nós vamos ter um trabalho maior, porque esses modelos eles costumam ser muito intensivos em parâmetros. Então a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com especificações muito longas desses modelos, porque podemos ter dificuldades aqui, problemas com relação à especificação desse modelo e, inclusive, a possibilidade de ter dificuldade para estimar o modelo. Vocês vão ver que um modelo como esse aqui, ó, um SARIMA 1, ele implicará na estimativa de um número bem elevado de parâmetros. Então, nós temos que tomar cuidado aí na hora que estimar esse tipo de modelo para lidar com cuidado e uma certa parcimônia aí na hora de definir esse número de parâmetros. Né? Vocês já sabem bem que nós vamos usar critérios de informação de Akaike e Schwartz para nos ajudar a escolher essas ordens desses modelos. Então, no modelo SARIMA PDQ, PDQS aqui, a parte sazonal do modelo, né, consiste em termos que são semelhantes aos componentes não sazonais, mas envolvem defasagens do período sazonal. Então, como eu falei, olha, na hora que a gente for incluir aqui uma defasagem, né, uma defasagem do termo autorregressivo, então nós vamos ter que colocar uma defasagem da série e uma defasagem, né, da sua defasagem aqui. Então, a especificação, só para ilustrar aqui como é que esse tipo de modelo não é tão fácil de enxergar assim, como é que fica a aparência dele. Um modelo como esse aqui, considerando aqui que o componente sazonal é 4, ou seja, esse S é 4, significa que é uma série trimestral que os trimestres, né, todo trimestre de cada ano tem uma correlação forte com o mesmo trimestre do ano anterior. Então, dados de balanços, demonstrações financeiras trimestrais, por exemplo. Então, todo primeiro trimestre do ano, a empresa tem lá uma queda nas suas receitas. Então, se você for fazer um modelo para prever receitas, você vai levar isso em conta. Olha, eu estou prevendo a receita do primeiro trimestre, então ela vai ter uma dependência muito grande da dependência do primeiro trimestre do ano passado, e assim por diante. Tá? Então, num modelo como esse, nós temos que fazer um punhado de coisas aqui. Primeiro, nós vamos ter que fazer uma diferença da série. O Dzinho aqui significa que nós temos que fazer uma diferença da série. Esse D aqui, ó, maiúsculo, ele pode, em alguns momentos, né, ter que ser usado como um número diferente de zero, e ele indica que nós temos que fazer o que a gente chama de uma diferença sazonal. Então, assim, em alguns casos pode acontecer que, por exemplo, a série é não estacionária.
Fizemos lá os testes de raiz unitária, o Dickey-Fuller expandido, o teste de Phillips-Perron, e encontramos que a série não é estacionária. Aí você vai lá e faz a primeira diferença da série. Faz o teste na primeira diferença e identifica, olha, a série continua não estacionária. Se existir um fenômeno sazonal muito forte nessa série, pode ser que você precise, além dessa primeira diferença, ou às vezes nem a primeira diferença não é o que você precisaria fazer, e sim a diferença sazonal, significa que você tem que pegar a diferença da série Y menos o valor do mesmo período do ano anterior. Ou seja, se é uma série mensal, então é como se você fizesse a primeira diferença sazonal dela, seria o valor, né, o delta YT ali, seria pegar o YT menos YT menos 12. Se é uma série trimestral, então seria o YT menos o YT menos 4. Né? O valor do mesmo período do ano anterior. Então, quando a gente fala de sazonalidade, então nós temos que levar em conta que pode ser que esse modelo tenha necessidade de fazermos diferença sazonal dessa série. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas só para vocês verem como é que isso aqui pode, às vezes, complicar um pouquinho, mas não é tão difícil assim lidar com Sarima quanto pode parecer por enquanto. Depois a gente vai ver alguns exemplos, mostrar que é até relativamente simples de identificar a sazonalidade em séries. Mas só para ilustrar para vocês, então, um arima sazonal, né? Ou sarima, nesse caso aqui, 111. Então, o modelo sarima 111, ele então teríamos que representá-lo colocando isso daqui, que diz respeito à parte autorregressiva, né? Isso daqui que diz respeito à parte sazonal. Nós temos que fazer a diferença da série, que é pegar a série e subtrair dela o valor do período anterior. Nós temos que fazer isso daqui também, que é a diferença sazonal dessa série, então pegar ela e subtrair dela o valor de YT menos 4. Então esses símbolos aqui, que a gente já usou lá atrás para falar do modelo ARIMA, esses símbolos aqui são símbolos que nós vamos ter que aplicar, né? Operador de atraso, né? E fazer essas diferenças. Então, quando eu pego esse YT aqui e jogo ele aqui para dentro, vai ficar o quê? YT menos YT menos 4. Isso é a nossa primeira diferença sazonal, que significa que essa série Y tem que ser diferenciada uma vez aqui, sazonalmente. Além disso, aí eu vou ter o YT menos YT menos 4 aqui, certo? Quando eu pego e faço esse YT aqui vezes o 1 e vezes o menos B, então vai ter, né, o YT menos YT menos 4, né, com um atraso aqui, ó. Então vai ser o YT menos 5. Então, se eu for fazendo isso, a multiplicação desse y aqui para dentro dessa expressão, nós vamos ver como é que fica essa equação, a parte autorregressiva dela. Percebam que aqui eu estou colocando a parte autorregressiva toda do lado esquerdo. Geralmente o pessoal escreve assim, coloca-se a parte... Nós já vimos isso lá no modelo ARMA, né? E no ARIMA também. A parte autorregressiva do lado esquerdo da igualdade e a parte média móvel do lado de cá. Da mesma forma, se vocês observarem, eu tenho uma defasagem média do termo média móvel e uma defasagem sazonal. Tá certo? Então, quando eu passo esse εt multiplicando aqui, fica o εt menos θ1, εt menos 1. Quando eu pego esses números e multiplico por esses aqui, eu vou ter, então, εt menos 1 vezes 1, é o epsilon... Aliás, é o εt normal, vezes 1 é o εt, depois eu vou ter o εt menos 1 vezes θ1 vezes 1, e vou ter ainda o εt vezes o parâmetro de atraso aqui, que seria o εt menos 1 vezes o θ1. Quando eu multiplico por isso aqui, fica o θ1 εt menos 1, só que eu pego e calculo a quarta, né, defasagem desse termo, então fica o εt menos 5. Então, vocês percebem que não é tão fácil assim de representar isso. A gente tem que estar tomando cuidado na hora de fazer essa representação aqui desses modelos. Em geral, a expressão genérica, né, e bem complexa aqui, que descreve o que é um modelo Sarima de ordem
PDQ, esse daqui de cima, é um modelo, né, que vai ser representado por esse polinômio aqui, que define as defasagens normais da série. Esse daqui, ó, quando a gente pega os parâmetros φ em maiúsculo aqui, escreve S aqui, 2S, etc., significa que nós podemos ter também os componentes com atrasos sazonais. Então, multiplicar o R ou Y aqui por isso aqui, significa que eu tenho que pegar, ele vai ser o φ1 vezes, né, RT, que eu tenho que fazer o quê? Pegar o número com uma diferença, com um atraso sazonal. Então, seria RT menos 12, se for uma série mensal, por exemplo. Esse φ2 aqui, multiplicado por RT, vai ficar φ2 vezes a série RT elevado a 2S, significa então que eu tenho que pegar 2 vezes 12 aqui. Então, é o RT menos 24, porque às vezes o valor dessa série de 24 períodos atrás ainda exerce influência sobre o RT de hoje, né? Geralmente, aqui vocês estão vendo um modelo bem amplo, mas ele costuma ser muito mais enxuto do que isso, tá? Só estou mostrando o que seria o modelo completo, mas na prática, geralmente nunca vamos ter que fazer duas diferenças, isso a gente já comentou aí. Mas só para fins de deixar isso bem completo, a estrutura é essa. Isso aqui implica que a gente tem que fazer a diferença da série, e aqui é a diferença sazonal da série, tá? O D aqui é mostrando quantas vezes a gente tem que fazer essa diferença. Então, se eu tiver que diferenciar uma vez a série, então significa que eu tenho que pegar RT e subtrair dela RT menos 1. Tá? Se fosse uma diferença, duas diferenças aqui, a gente tem que fazer aquela conta que já foi feita antes. A mesma coisa com a diferença sazonal. Eu tenho que pegar da série RT, subtrair dela o RT menos S. O que é o S? Se é uma série mensal, é 12. Se é uma série trimestral, é 4. E assim por diante. E esse D grande aqui é porque, em casos, né, eu nunca vi, mas pode ser que algum dia precise fazer duas diferenças sazonais aqui. Então, eu tenho que subtrair da série também o que aconteceu com ela 24 períodos atrás. Então, essa expressão aqui, isso tudo aqui é só a parte autorregressiva do modelo Sarima, só para representar essa parte com esses P's aqui. E a parte média móvel, da mesma forma, eu tenho que pegar o εt e criar esses dois polinômios aqui que mostram todas as defasagens de εt que ainda exerceriam influência no RT. Então, vocês percebem que ficou aí bonito nessa equação aqui, com esse conjunto de parâmetros todos representados aqui, né? A parte de defasagens do termo, né? Os termos autorregressivos, as diferenças da série, e aqui a parte de defasagens dos termos média móvel aqui, tá? Então, é um modelo, uma especificação bem completa aqui, que só para ilustrar, mas na prática nós vamos ter modelos mais simples para lidar. Por exemplo, esse aqui já é um Sarima que talvez a gente encontre aí na prática. Vamos então ilustrar como é que seria um modelo, uma série temporal que fosse representada por um Sarima 001, 001 também 12. Então vamos entender isso aqui. Significa que isso aqui tem uma cara a mais de modelo. Na verdade, isso aqui poderia ser chamado de modelo SMA, né? É um média móvel sazonal. Alguns livros fazem essa diferença, chama de modelo SMA, quando tem só elementos defasados sazonais aqui da parte média móvel. Escreve modelo SAR, que seria um autorregressivo sazonal. Eu prefiro, e alguns autores também preferem, chamar isso tudo de Sarima, que já está resumida a história aqui numa sigla só. A diferença é que nesse caso não teremos termos autorregressivos aqui, e nem precisaria fazer diferença, né? Então, esse modelo aqui, o Sarima 001, 001, 12 aqui, primeiro, é uma série mensal e que vai ter relação, provavelmente, o valor da série com ela mesma 12 períodos atrás. Então, olha só, o modelo inclui um termo MA não sazonal, que é esse aqui, e um termo MA sazonal, que é esse número 1 aqui que está indicando. Sem diferenciação, ou seja, essa série já é uma série estacionária, ela não precisa ser diferenciada nem no nível, nenhuma diferença sazonal. Não tem termos autorregressivos, e o período sazonal S é 12, como a gente já comentou. Então, a parte MA1, porque isso aqui tem uma parte que é MA1 e tem essa parte MA1 sazonal que está aqui.
Então, a parte MA1, nós vamos escrever como a especificação dessa parte do modelo aqui. É 1 mais θ1 vezes B vezes o εt. Ou W aqui nesse exemplo nós estamos chamando de W, tá? E a série nós estamos chamando de X. Então, olha só. Quando eu pego aqui essa especificação aqui, significa que só tem um termo defasado. Então, o termo de erro nessa expressão, ele vai entrar como? Ele vai entrar, né, com εt ou WT mais θ1 WT vezes o B aqui é o WT menos 1. Tá certo? E a parte sazonal fala que eu tenho que escrever o quê? Tem que pegar a série original aqui e fazer o múltiplo dela por φ1 e pelo parâmetro, usando o operador de atraso aqui com 12 períodos de tempo. Então, olha só, como é que isso fica? A série que nós estamos modelando aqui, só por conveniência, nós passamos o μ, que é a média aqui, poderia ser delta, poderia ser o que fosse, para o lado esquerdo. Então, a série xt era igual ao μ que estava aqui positivo, eu passei ele para cá negativo, só para focar só na parte do termo de erro aqui, que nesse caso aqui nós estamos chamando de WT, tá? Então, esse WT, ele tem que ser aplicado nesse WT, esses dois operadores aqui, esses dois polinômios. Então, o WT, se tem um termo com uma defasagem, significa então que ele vai estar, além do WT normal, porque, né, todo modelo MA1, ele vai entrar o termo de erro e o termo de erro com uma defasagem ali, correto? Então, a gente toma cuidado com isso aí. Esse 1 aqui é porque nós temos que, além do termo de erro do mesmo período, colocar ele com uma defasagem. Então, lembrando, o MA1 seria, YT é função de YT mais θ1 YT menos 1. Então, isso aqui é que faz, multiplicando o termo de erro, o Y, o W, faz a representação do MA1. E isso aqui é o que vai fazer a representação do modelo dessa parte MA12 aqui, o MA1 com sazonalidade. Então, olhem só como é que fica essa história. Do lado de cá, eu tenho o X, que é a série que está sendo modelada, menos μ, que é a média que a gente passou para cá. E aqui, então, tem, como eu falei, essas duas operações que eu preciso fazer com esse termo de erro aqui, WT. Então, eu pego o WT e multiplico por esse primeiro termo aqui, o que vai sobrar? Sobra WT vezes 1 mais θ1 WT menos 1. Eu poderia escrever isso aqui, eu posso colocar do jeito que está aqui. Aqui para cá eu vou mostrar isso. Mas primeira coisa, então, eu estou substituindo esse θB aqui por essa expressão, que explica o que é o MA1 aqui. E essa outra expressão, que é o φ, esse aqui é o φ maiúsculo, tá? Aliás, desculpa, esse aqui é o θ maiúsculo, esse é o θ minúsculo lá do alfabeto grego. Então, o θ maiúsculo aqui realmente está indicando, então, o termo, a parte sazonal aqui. Então, θ maiúsculo, B12, porque eu tenho que falar, olha, o erro de 12 períodos atrás ainda influencia no Y ou no X de hoje aqui. Então, quando a gente pega e substitui essas duas funções aqui, agora já fica fácil de apresentar melhor como é que essa equação vai ficar. Passo, então, esse WT aqui. Uma forma, eu poderia fazer isso aqui, a multiplicação primeiro e depois multiplicar aqui, ou o que alguns autores fazem, então a gente multiplica esses dois polinômios aqui. Quando eu pego essa expressão e multiplico por essa, o que nós vamos ter? Vai ficar 1, vai ficar θ1b vezes 1, então fica 1 desse aqui, 1 mais θ1b vezes 1, mais θ maiúsculo B12 vezes 1, mais θ maiúsculo B12 vezes θ1b. Como a gente sabe, b elevado a 12 vezes b elevado a 1, eu conservo a base e somos expoentes da 13. Então, acho que assim fica até mais fácil fazendo esse produto para a gente visualizar como é que vai ficar a aparência do nosso modelo Sarima no final das contas. Então, quando eu faço o produto desses dois polinômios aqui, tudo em função desse termo aqui, que é o operador de atraso, olha lá como é que ficou, então, a cara desse modelo. Então, do lado esquerdo aqui é a série xt menos a média, que multiplica esse polinômio todo aqui, que é igual a esse polinômio todo, multiplicando a série do resíduo.
Agora sim, eu posso passar o resíduo aqui para dentro, então fica que xt menos mi é igual a wt vezes 1 mais wt vezes b, então é o wt menos 1, porque isso aqui indica que eu tenho que pegar uma diferença disso, só que vezes o θ1, mais wt vezes θ1 vezes o b elevado a 12. Esse operador fala que eu tenho que pegar esse wt e subtrair dele, né? Pegar o wt de 12 períodos atrás. Então ficou wt mais θ1, wt menos 1 mais θ1, esse outro parâmetro aqui que é diferente desse, né? wt menos 12, por causa desse atraso aqui, mas quando eu passo esse wt multiplicando aqui, fica θ1 vezes θ1 maiúsculo, wt, quando eu aplico esse operador que eu tiro 13 defasagens desse w aqui, então é o wt menos 13. Então, essa expressão aqui, esse modelo Sarima 0010012 aqui, que nós estamos vendo, ele ficaria assim, xt menos mi, aí eu posso voltar com mi para cá, ou delta, se eu quiser, né? A série, então, xt seria igual a mi mais wt, mais, que é o termo de erro. Então, essa é a expressão, é a equação que, né, de regressão, é isso aqui que o software estaria estimando. O valor desses parâmetros aqui e mais esse mi que vai estar aqui. Isso é o Sarima 0010012, só para exemplificar. Como é que é aqui uma coisa interessante também, como é que fica a função de autocorrelação quando eu tenho componente sazonal ali na série? Aí é que é o ponto que a gente tem que estar atento. Olhem aqui, então é uma série mensal, então vocês percebam aqui, ó, que nos períodos sazonais, que são de 12 em 12 meses, inclusive aqui olha o 24 aqui, ó. Então, é comum, isso aqui é como se fosse um modelo, se fosse um MA1, o que nós teríamos aqui? Né? Na função de autocorrelação, aqui um comportamento meio de senoide aqui, né? E um pico significativo, né? Aliás, se fosse um autorregressivo, desculpe, né? Se fosse um MA1, é o contrário, a gente teria uma função senoide amortecida aqui, vocês podem ver que tem um pico aqui, outro aqui, aí não está lá tão expressivo assim, mas dá para ver que é um padrão mais ou menos cíclico aqui, de senoide amortecida. E na função de autocorrelação, um pico significativo indicando que se trata de um termo, né, de um modelo para uma média móvel 1. Então aqui daria a ordem aqui, e isso aqui indicaria ser um modelo média móvel. Óbvio que o que nós estamos vendo aqui é um exemplo muito parecido com o que a gente vê na prática, onde esses gráficos dessas funções de autocorrelação, que são os correlogramas, não vão ser tão bonitinhos assim quanto um livro-texto a gente está acostumado a ver. Né? Então, muitas das vezes, a gente não vai ter muita certeza aqui de se é uma MA1, se é uma arma 101, então nós vamos ter que experimentar. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é essa característica de que, olha, nos lags sazonais, lá em volta do 12 aqui, mais ou menos, ó, nós estamos vendo alguns parâmetros, alguns picos, algumas autocorrelações e autocorrelações espaciais significativas. Né? Aqui está quase tudo não significativo, mas chega lá no 12, pum, ela pula lá para fora do intervalo de confiança, que é essa linha pontilhada em azul aqui. Aqui nesse caso aqui, então, olha, até com 24 defasagens, ou seja, talvez até poderia ter o 2 aqui também, no lugar, em vez de 1, com 2 defasagens, porque o que aconteceu lá 2 anos atrás, né, ou seja, dados de janeiro de 2 anos atrás ainda estão influenciando o que está acontecendo com a série hoje. Então, essa função de autocorrelação e autocorrelação parcial, quando existir componente sazonal, o detalhe, o macete, vamos dizer assim, para enxergar que tem fenômeno sazonal aqui. Aliás, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para os gráficos, né? Você pega uma série temporal, por isso que eu falo, sempre o primeiro ponto para fazer uma análise de uma série temporal e especificar um modelo para ela é olhar para o gráfico e verificar. Olha, dentro de um ano você tem um padrão que se repete? Olha aqui está claro. Um outro exemplo como esse. Então, talvez assim, é questão de treino, de acostumar com a análise e também de bom senso. Você, quando vai fazer um estudo de uma variável temporal, a própria natureza daquela variável que você está estudando já costuma te apontar se aquela série tem ou não características de sazonalidade. Então, geralmente, você está falando de produtos
de algum tipo de variável que tem naturalmente um padrão de repetição anual. Às vezes o próprio fenômeno que você está estudando já te fala, igual eu falei, né? Dados de faturamento das empresas que vendem, sei lá, refrigerantes, por exemplo, nos meses mais quentes do ano, pode esperar que esse faturamento vai ser muito maior do que nos meses mais frios, por exemplo. Né? Então, depois a gente vai ver um exemplo prático aí, usando o software, vocês vão ver que é fácil de perceber e entender quando a sazonalidade está presente. A própria natureza do fenômeno que você está estudando já vai te sugerir que, olha, presta atenção na chance de ter sazonalidade. Tá? Bom, então, o gráfico, né, o correlograma e o correlograma parcial, geralmente quando a série é sazonal, ele vai ter picos ali também significativos na parte ou nos períodos sazonais. Então, de 12 em 12 meses aqui, tem alguma coisa que tende a se repetir. Você vai ter parâmetros ou picos de correlações significativas aqui por volta desse lag 12 e eventualmente até no 24, como a gente viu. Olha um outro exemplo aqui. Ó. Agora vamos ver como é que seria a cara de um modelo Sarima 100-100-12. Novamente, o que nós temos aqui? Nós temos um termo autorregressivo não sazonal, ou seja, o que explica a série Z aqui, ou X, né? Tanto faz. Essa série está correlacionada com o que acontece com ela um período atrás e também está correlacionado com o que acontece com ela 2 períodos atrás. Então, nós vamos ter que incluir aqui no nosso modelo um termo autorregressivo de ordem 1 não sazonal, um termo autorregressivo de ordem 1 sazonal, ou seja, o defasado disso aqui 12 períodos atrás também influencia o valor da série hoje. E não há necessidade de fazer diferença, nem diferença sazonal, nesse exemplo. Também não temos termos média móvel aqui, 0 e 0 aqui. E o período sazonal nesse exemplo também foi 12. Então, são dados mensais e que podem estar se repetindo de 12 em 12 meses. Então, olha só, nós vamos ter aqui uma parte para modelar o polinômio autorregressivo de ordem 1 não sazonal, é aquele φ de b, que fala que eu tenho que pegar, então, 1 menos φ1 vezes b e multiplicar isso pela série. Ou seja, para facilitar o entendimento disso aqui, se fosse o modelo AR1, imagina que esqueça a parte de sazonalidade aqui, né? Se fosse um AR1, como é que seria essa série? Não seria, olha, ZT é igual a φ0 mais φ1 vezes ZT menos 1, mais um termo de erro. Ou seja, só entraria uma defasagem de Z aqui. É isso que essa parte aqui está falando. Ó. A parte autorregressiva é essa. Multiplica isso daqui por uma variável AR ou um XT aqui, por exemplo. Você vai ter, né, o XT vai estar em função do seu XT menos 1 nesse modelo. Do lado de cá, a parte sazonal, o polinômio sazonal, ele é aquele que fala assim, ó, esse φ, que é o φ maiúsculo aqui, B12, então a sua série ela vai ter que ser multiplicada então pelo termo que tem 12 defasagens aqui. Então, como é que isso fica? Nesse caso, olha, esses polinômios aqui, eles multiplicam a série XT, né, que é a série original que nós estamos analisando, e aqui é a média dela. E aqui é o WT, tá certo? Então, vamos chamar ZT, XT menos a sua média, de ZT, só para simplificar aqui para nós um pouco a história. Então, se eu pegar essas duas expressões aqui e multiplicar pelos elementos autorregressivos, e já passar isso aqui depois para o lado direito da expressão, o que sobra para a gente? Então, eu faço o produto, isso aqui é ZT, multiplico isso aqui, então fica ZT menos φ1 vezes ZT menos 1, por causa disso. E aí, pego esse resultado desse produto, de ZT vezes isso aqui, e passo aqui para dentro. Então, vai ficar ZT vezes 1 menos ZT menos 1 vezes φ1 vezes 1, né? Depois vou ter aqui esse termo aqui multiplicando o ZT e o 1, e esse termo aqui multiplicando o ZT
Menos 1 vezes isso daqui, que vai ter um ZT menos 13 nessa história. Então, olha, na hora que a gente desenvolve esse produto aqui e já isola o ZT do lado de cá, o que nós temos aqui como resultado desse modelo? Que a série ZT é a função de φ1. Aí, se eu quiser depois, olha, eu posso substituir aqui, tá? Mas não vem ao caso, porque a média aqui não vai fazer muita diferença. É mais para a gente entender o modelo em si que é importante aqui. ZT é, então, função de φ1, ZT menos 1. Olha, isso aqui é a parte autorregressiva, vamos dizer assim. Só que aqui, olha, eu vou ter que pegar defasagens desses termos aqui também. Inclusive da série ZT. Então, fica aqui, ZT é função de φ1, ZT menos 1, mais φ1, que é um parâmetro diferente desse, é o parâmetro autorregressivo, ZT menos 12. Então, o que aconteceu com a série 12 períodos atrás ainda influencia no ZT de hoje. E a mesma coisa, esse ZT menos 1 aqui é influenciado pelo ZT de 12 períodos antes dele, que é o ZT menos 13. Vocês estão vendo? Então, quanto maior for essa parte aqui, mesmo que aqui seja um termo defasado só sazonal, mas se eu tivesse dois termos autorregressivos aqui, eu teria, né, os defasados sazonais dele. Então, eu teria aqui o ZT menos 14 nessa história, se eu tivesse o ZT menos 2 aqui, por exemplo. É um pouquinho trabalhoso, mas eu acho que com a prática vocês vão entender isso com mais clareza. Então, essa série ela depende dela mesma num período atrás, do que aconteceu com ela 12 períodos atrás e do que aconteceu com ela 13 períodos atrás. Porque o que aconteceu 13 períodos atrás influencia o valor de ZT menos 1 aqui também. Então, é uma relação mais longa do que a gente quer. Isso daqui é um parâmetro que, na prática, com o software, vai ser estimado a um número só, tá? Mas que é, na verdade, o produto desses dois aqui. Mais o WT, que é o termo de erro. Então, essa aqui seria a cara de um modelo Sarima 100-100-12 aqui. Tá bom? Só para ilustrar. Depois, na lista de exercícios aí, vocês vão ter alguns outros tipos aí para tentar desenvolver. E o correlograma desse tipo de modelo aqui? Né? Novamente aqui, agora nós estamos vendo só o correlograma parcial. Porque o correlograma, a função de autocorrelação de um modelo AR, vocês conhecem, é aquela que tem uma queda exponencial, uma queda, né, gradual ao longo do tempo, ou exponencial, ou na forma de uma senoide amortecida, e a função de autocorrelação parcial, que vai nos indicar esse número 1 aqui, que é essa que nós estamos vendo. Ó. Nós estamos vendo um pico aqui significativo lá na função de autocorrelação parcial para o lag 1, e um punhado aqui de não significativo. Mas aí, a hora que chega lá por volta do lag 12, olha lá que interessante. De novo, nós temos pico significativo. Na verdade, parece até 2 aqui. Então, isso aqui também poderia, às vezes, ser 2, tá? Então, o correlograma parcial, ele, no caso de um autorregressivo, também ele vai ter a mesma coisa. No caso aqui dos 24, já não foi significativo, mas por volta do 12, como é uma série mensal, nós estamos lá vendo, né? Aqui estava lá bem estável, lá e de repente, pum, por volta do 12 aqui, um pico nesse correlograma significativo, indicando que, olha, o que aconteceu 12 períodos, por volta de 12, 13 períodos atrás, tem influência, tem correlação com o valor da série hoje. Então, os correlogramas e correlogramas parciais, quando há o fenômeno sazonal, por volta ali dos lags sazonais, vocês vão ver a incidência de parâmetros significativos tende a acontecer ali para aqueles correlogramas. Tá? Isso é uma característica dos modelos sazonais. Bom, vocês lembram que eu mencionei aí a possibilidade de que talvez a gente precisa fazer uma diferenciação sazonal para essa série se tornar estacionária. Então, não é tão comum isso acontecer, tá? Mas pode acontecer, então é bom vocês estarem atentos aí e saberem como é que isso é feito. Quando a série não é estacionária, ou seja, você faz lá os testes de raiz unitária e verifica que a série não é estacionária, né? Quando o fenômeno, essa não estacionariedade, é fruto de efeito sazonal, desse componente sazonal que pode estar afetando o comportamento da variância e da própria média da série,
Eventualmente, pode ser que para você transformar essa série R em uma série estacionária, você precisa fazer as diferenças dela. Só que no caso, diferença sazonal. Por exemplo, você vai lá, identificou que a série RT não é estacionária e tira a primeira diferença dela, calcula o delta RT ali. E aí depois faz o teste de raiz unitária e verifica, a série continua sendo não estacionária. Opa, o que pode ter acontecido? Pode ser que o problema dessa não estacionalidade é justamente em função da sazonalidade nos dados. Então, nesse caso, o necessário talvez até pode ser que nem seja a primeira diferença que você vai fazer, simplesmente a diferença sazonal. Que é o quê? Como a gente já indicou e já falou lá atrás, é você pegar, descontar da série, no caso RT, o valor que essa série apresenta no período sazonal. Então, se é uma série mensal, você vai subtrair da série o valor dela de 12 períodos do mesmo mês do ano anterior. Então, os dados de janeiro, você subtrai o janeiro do ano anterior. Os dados de fevereiro, subtrai o de fevereiro do outro ano. E assim por diante. Então, esse delta SRT aqui indica a diferença sazonal dessa série. Então, o S, se é uma série mensal, você vai tirar o valor dela de 12 meses atrás. Se é uma série trimestral, você vai pegar o valor do trimestre anterior. E assim por diante. Tá? Só para exemplificar aqui, ó. A diferença sazonal de uma série que é mensal implicaria então em você pegar de RT e subtrair o valor de RT menos 12. Ou seja, esse símbolo de diferença sazonal aqui, acho que vai facilitar até o entendimento desses símbolos que a gente já está vendo aqui, né? Esses polinômios que trabalham com operador de atraso aqui, ó. Isso aqui é exatamente o que nós estamos falando aqui, ó. Pode ser que você precise fazer a diferença sazonal. Então, uma forma de escrever essa operação de diferença sazonal, em vez de escrever ΔS aqui, a gente escreve assim, 1 menos BS. Quando você multiplica isso daqui pela série RT, o que você está fazendo é exatamente isso aqui. Pega o RT aqui e põe do lado. Então, vai ficar, passa aqui para dentro, fica RT menos RT vezes BS é o RT menos 12. Tá? Então, esse símbolo aqui faz o mesmo efeito que o delta 12 na frente de RT. São formas diferentes de escrever a mesma coisa, só que essa aqui já deixa mais claro a conta que tem que ser feita. E, inclusive, com essa expressão, você pode fazer produtos, multiplicação, polinômios, igual a gente acabou de mostrar aqui, ó, nesses produtos aqui. Então, esse é o caso. Tá? Em geral, uma série YT vai ter a primeira diferença sazonal, da forma como nós vimos, 1 menos BS vezes YT é o YT menos S. E se a gente escrever assim, delta S ao quadrado, delta S ao cubo, etc., significaria que a gente teria que fazer uma segunda diferença sazonal. Ou seja, você pegar 1 menos BS ao quadrado e multiplicar pela série. Então, a segunda diferença sazonal, se aquele D aqui, ó, se esse D maiúsculo aqui for 2, né, significa que nós temos que pegar a série original, antes de até de modelar, nós temos que fazer essa segunda diferença dela sazonal aqui. Como eu falei, isso é muito raro de acontecer, tá, gente? Mas estou falando isso mais para que vocês saibam se algum dia for preciso. Então, quando a gente escreve delta ao quadrado significa que você, na verdade, está fazendo as duas diferenças naquela série sazonal, duas diferenças sazonais. É o equivalente a pegar aquele nosso operador de atraso sazonal aqui e elevar ele ao quadrado e multiplicar pelo YT. Então, na hora que a gente faz o quadrado disso, o que fica? 1 menos B vezes 2 vezes B. Qual é o do produto disso aqui, né? 1 menos 2BS mais 2S aqui vezes YT. Aí sim, passa o YT aqui para dentro, vai ficar o quê? YT menos 2 vezes YT vezes BS é o YT menos S, então YT menos 2YT menos S, mais, por causa do símbolo aqui, né, o quadrado, então vai ter mais e menos aqui. Quando eu multiplico esse YT por esse termo aqui, o que fica? 2 vezes YT, que eu tenho que tirar qual a diferença aqui, qual defasagem dele? 2 vezes 12, 24. Então é o YT menos 24 aqui, o YT menos 2S.
Se o S é 12, aqui é 2 vezes 12, 24, tá? Tá indicado aqui, mas esse S, como eu falei, se for 4, se for dados trimestrais, aqui seria 4. Quando é um dado mensal, aqui é 12. Tá certo? Então, assim, isso é muito raro ter que fazer uma segunda diferença sazonal, mas é bom a gente entender isso para saber como é que lida com esses operadores de atraso aqui. Então, a série aqui, em geral, quando ela precisa ser diferenciada de vezes, né, a gente usa esse símbolo aqui para mostrar isso. Ok? Então, essa série ZT aqui pode ser uma série que você, que deriva de uma série YT que foi diferenciada D vezes no nível e D maiúsculo vezes sazonalmente, né? Como eu falei, pode ser que você tenha uma arima, eu falei aqui em algum ponto aqui, ó. Nesse modelo arima aqui, você vai ter que fazer uma diferença, né? Pegar o YT menos YT menos 1, que é o delta YT, e vai ter que fazer também uma diferença sazonal. Então, você teria aqui, no caso dessa série aqui, ó, esse Dzinho aqui seria 1, e esse Dzinho aqui seria 1, e esse Dzinho aqui seria 1 também. No caso ali, o S é trimestral, né? É uma série trimestral. Então, tentem praticar isso daí fazendo esse caso lá, ó, tá? Aliás, aqui já está até feito aqui, para a gente exercitar. Ó. Vamos supor que a série YT é uma série que não é estacionária, mensal. A diferença é que aqui é com 12, né? Então, nós precisamos fazer uma diferença da série, né, no nível dela e uma diferença sazonal. Então, olha, quando eu faço isso daqui, quando o Dzinho e o D maiúsculo é igual a 1, significa que eu tenho que aplicar esses dois operadores de diferença aqui. Uma diferença de Y e uma diferença sazonal de Y aqui para chegar a uma série ZT que é estacionária. Então, eu posso fazer isso aqui na ordem que eu quiser, tá? O que foi feito aqui, nesse primeiro caso, é aplicar, mantém o delta 12 aqui parado e desenvolve isso daqui. Então, fica delta 12 que multiplica YT menos YT menos 1. Aí passa o delta 12 para dentro, fica delta 12 YT menos delta 12 YT menos 1. E aí, agora eu aplico esse operador de diferença sazonal aqui nesse YT, que resulta disso aqui, o YT menos YT menos 12, menos, aplica esse operador de diferença sazonal aqui nesse YT menos 1, então fica o YT menos 1 menos o YT menos 1 menos 12, que é o YT menos 13. Então, essa série ZT, que eu preciso diferenciar uma vez e uma vez sazonalmente, ela é uma série, olha só como é que ela fica. Na hora que eu termino de desenvolver isso, fica YT menos 12, menos YT menos 1, menos com menos, mais, né, YT menos 13. Então, olha essa série, que ela foi diferenciada duas vezes, uma diferença sazonal e uma diferença normal, né, primeira diferença. A série ZT, então, se eu fosse criar isso aqui manualmente lá no Excel, por exemplo, eu tinha que pegar a série YT, subtrair dela a série com 12 defasagens, subtrair também disso aqui a série YT com uma defasagem e somar a série Y com 13 defasagens. Tá? É essa série que vai ser modelada pelo Sarima. Tá certo? Depois de fazer essas duas diferenças ali. Como eu falei, né? Não é sempre que temos que lidar com séries tão complexas assim. Mas é bom vocês estarem preparados para tudo que aparecer aí. Então, a série YT poderá ser modelada com o modelo Sarima, que leva em conta essa necessidade de diferenciação sazonal e que incorpora a influência de termos defasados sazonais, tanto para o YT quanto para o YT, como a gente viu. Só para deixar bem claro, nós já mencionamos isso, mas é bom reforçar, a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial, quando se tratar de um modelo ARIMA que tem componente sazonal, nós vamos ter que estar atentos ao que está acontecendo lá no lag sazonal. Então, a parte sazonal de um modelo AR ou MA será vista nas defasagens sazonais da função de autocorrelação parcial e na função de autocorrelação. Então, por exemplo, olha que interessante esse ARIMA. É um ARIMA 000-001, ou seja, na verdade, ele só tem um termo defasado média móvel aqui.
Isso é um modelo Sarima, né? Ou seja, é uma série tão exótica, vamos dizer assim, que ela não tem correlação com os valores que estão próximos dela. Ou seja, o YT, ele não relaciona-se nem com o erro do período anterior e nem com o YT do período anterior, mas com o YT de 12 meses atrás, né? Por que isso acontece? Não sei, e a teoria de análise de séries temporais também geralmente, ela não está interessada em explicar por que o processo estocástico é de uma determinada forma. O que nós estamos tentando fazer é captar se essa série tem um padrão como esse. Os modelos de séries temporais, em geral, eles não tentam explicar a lógica econômica, financeira do porquê que a série tem aquele padrão. Isso não cabe muito a esses modelos. O foco deles é em capturar a dinâmica dessa série, modelar bem essa dinâmica para que a gente possa fazer boas previsões. Então, se o que você precisa para fazer uma previsão boa de uma série que tem esse comportamento é o que aconteceu com os choques com 12 períodos atrás, como se fosse um MA12, né? Na verdade é um pouco parecido com o MA12, não é exatamente a mesma coisa, mas, né? Essa é a especificação que você vai usar para fazer previsões. E se ela te ajudar a fazer boas previsões, e daqui a pouco no curso nós vamos explicar como é que a gente avalia se a previsão é boa ou não, né? Nós vamos ver então que essa é a especificação que você vai usar para fazer previsões. A função de autocorrelação e autocorrelação parcial de um modelo como esse, então o que nós veríamos lá? Se é um MA12, você teria um pico ali no lag 12 na função de autocorrelação, e nenhum outro pico significativo. Se fosse um MA1, o que nós veríamos? Veríamos um pico significativo na primeira defasagem na função de autocorrelação e nenhum outro pico significativo. Se fosse 1 aqui no lugar e 0 aqui. Mas como nós estamos vendo que é aqui que tem 1, então é lá no lag 12 da função de autocorrelação que nós veríamos um parâmetro, um pico significativo. E na função de autocorrelação parcial, queda exponencial ou uma senoide amortecida nos lags, em torno dos lags sazonais. Ou seja, em torno do lag 12, 24, 36, nós teríamos quedas assim, né, como se fossem uma serra, assim, que teria vários picos significativos e caindo gradualmente quando chegasse lá no lag 12, no lag 24, no lag 36 e assim por diante. Por outro lado, se fosse agora, olha que interessante esse outro caso aqui, se fosse um Sarima, né, aqui está colocado com Arima, então, se fosse um Sarima 000100, o que nós teríamos? Nós teríamos, então, que a série YT, ZT, RT, seja lá qual for, ela seria influenciada não pelo YT de um período atrás ou 2 períodos atrás, mas sim o Y de 12 meses atrás, nesse caso, né? Pode acontecer. Então, essa série aqui, como é que ficaria a função de autocorrelação e autocorrelação parcial para ela? É um autoregressivo, mas sazonal aqui. Então, nós vamos ver um problema na função de autocorrelação, queda exponencial ou uma senoide amortecida, né? Nas defasagens sazonais. Então, todo período de 12 ali, nós teríamos provavelmente um comportamento sazonal dessa forma, exponencial ou senoide amortecida. E na função de autocorrelação parcial, um único pico significativo lá no lag 12. Olha que estranho isso, né? Mas é uma possibilidade. Então, é como se você tivesse lá nas funções de autocorrelação espaciais nenhum parâmetro significativo. Quando chegasse lá no lag 12, pum, um parâmetro significativo ali e depois voltava a um conjunto de parâmetros não significativos. Então, só para vocês entenderem como é que existe uma possibilidade muito grande de variações para esse modelo, e esses modelos eles podem captar dinâmicas as mais diferentes possíveis. Então, com os modelos Sarima que a gente acaba de ver agora, vocês vão estar armados aí, vamos dizer assim, para poder identificar, e daqui a pouco nós vamos fazer alguns exemplos, alguns trabalhos práticos, vocês vão poder capturar padrões mais diferentes possíveis, de modelar qualquer série temporal, né, que vocês se defrontarem aí na prática.
Tá? Esses modelos são muito abrangentes, eles permitem uma gama muito grande de possibilidades. Então, com o modelo Sarima, essa questão das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial, a gente tem que estar destacando, tem que estar de olho no que está acontecendo por volta dos lags sazonais. Então, é uma série mensal, então olha lá para o lag 12, para o lag 24 e às vezes até para o lag 36, nesses dois correlogramas aqui, que vocês vão ver que o padrão sazonal tende a apresentar naqueles períodos ali, naquele momento sazonal, aqueles lags, a gente vai encontrar picos geralmente significativos, pelo menos em uma dessas duas funções aqui, na ACF ou no PACF. Então, o procedimento de modelagem, então eu já identifiquei que é um Sarima e tal. Para modelar isso aqui é praticamente a mesma coisa que a gente vai fazer para o modelo ARMA tradicional. A diferença é que a gente vai incluir também uma especificação para a parte sazonal dele. Nos softwares, depois a gente vai mostrar aí, nos softwares essa inclusão de termos sazonais, eu vou mostrar para vocês como é que ela é feita, tá? Bom, então, basicamente, quando eu quero identificar, identificação dos modelos Sarima implica encontrar primeiro o D minúsculo e o D maiúsculo da nossa série temporal, ou seja, testar se a série é estacionária, e se não for estacionária, para se tornar estacionária, ela precisa de uma diferença ou de diferença sazonal. Então, é um primeiro passo para modelar uma série que tem esse tipo de padrão, é verificar a estacionalidade dela. O segundo passo é olhar, aliás, o primeiro passo é olhar para o gráfico da série, a gente já falou isso várias vezes, não vou ficar repetindo, mas é também um passo que é preliminar, mas para testar mesmo, o segundo processo aqui que a gente precisa fazer é olhar para os gráficos das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial, olhar principalmente para os lags iniciais e para os lags sazonais, e aí visualizar se essa série tem padrão ali de sazonalidade. A questão de diferenciar ou não sazonalmente, a gente pode já, inclusive, olhando por esses gráficos, verificar essa situação, mas com teste de raiz unitária mesmo, tá? Aí, depois de tornar essa série estacionária, nós vamos identificar os padrões possíveis aqui que nós vamos ter. Então, com esse quadro, acho que a gente resume bem a história. Aqui eu já estou falando da série estacionária, tá, gente? Então, por isso que não aparece o I aqui. Então, se a série que nós estamos modelando já é uma série estacionária, para saber se ela é uma série que o melhor modelo para ela é um modelo autorregressivo de ordem P, o que nós vamos ver na função ACF? Queda exponencial ou na forma de senoide amortecida nos lags iniciais apenas e picos significativos na função de autocorrelação parcial, picos significativos nos P-lags do modelo. Então, só naqueles... Se é uma R2, aqui tem um comportamento de queda exponencial e aqui, por exemplo, e aqui dois picos, os dois primeiros coeficientes de correlação parcial significativos e o restante não. Normal, a gente já tinha falado do modelo ARP, como a gente já conversou antes, Isso aqui, só estou fazendo, esse quadro ele resume bem para a gente como encontrar, ou pelo menos começar a identificar o nosso modelo mais adequado para a série temporal que a gente está analisando. Esse quadro é importantíssimo, tá? Vem da minha tese de doutorado, porque eu resumi isso aqui lá, mas eu acho que vocês não vão encontrar isso aí nos livros, mas em geral é o que nós temos para fazer mesmo, para identificar. Se é uma série do tipo Moving Average, ou seja, um MA de ordem Q, esse padrão aqui, como a gente já viu lá, inclusive quando a gente já demonstrou os modelos, isso inverte. Você vai ver, se é um MAQ, vai ter... aqui, na verdade, é P, mas é Q, tá? Prontinho, já está corrigido. Então, olha, nós vamos ter picos significativos nos Q-lags do modelo e queda exponencial na forma de uma senoide amortecida nos lags iniciais. Então, se a série que você está modelando é uma série que tem uma característica, que o seu processo estocástico provavelmente é um MAQ, esse é o padrão típico que você deveria encontrar, ou provavelmente vai encontrar, para a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial.
Quando se trata de um modelo que tem tanto componentes média-móveis quanto componentes autorregressivos, mas não tem sazonalidade envolvida, aí é aquele caso, você vai ter uma junção dessas duas coisas nos dois gráficos, que é a exponencial ou senoide amortecida nos lags iniciais e que é a exponencial ou senoide amortecida nos lags iniciais, tanto na PACF quanto na CF. Por quê? Porque é um modelo que tem tanto componentes MA quanto componentes autorregressivos. E aí, aqui sim entra a parte dos modelos sazonais. Quando se tratar de um modelo autorregressivo sazonal, que seria um SARIMA com 0 lá na parte média móvel e P só na parte autorregressiva, né, com valores significativos na parte autorregressiva, então, geralmente o que você vai encontrar aqui é uma queda exponencial ou forma de senoide amortecida nos lags, inclusive nos lags sazonais. Então, aqui não é só nos lags iniciais, é nos lags iniciais e sazonais também. Então, você vai ter uma queda exponencial do lag 1, vai caindo, vai caindo. Aí, quando chega lá por volta do lag 12, 13, ele sobe, depois vai caindo, vai caindo. Aí, no lag 24 pode fazer isso ou não, tá? Geralmente, né? Não podemos generalizar, mas assim, na maioria das vezes é esse tipo de padrão que você encontra se o modelo mais adequado é um SARP ou um SARIMA só com tipo esse daqui, né? Aqui, ó, com um aqui e eventualmente um aqui também, ou dois, e aqui o restante tudo zero. E picos significativos nos P-lags sazonais do modelo. Então, você vai ter ali, aqui seria então, uma coisa aqui, peraí. Bom, então, você teria, se a parte que é mais relevante ali, né, que tem o fenômeno sazonal, mas é um fenômeno sazonal que está envolvendo mais o termo média móvel, ou seja, o ET e o ET menos 12, o ET menos 24, ou ET menos... aí você tem que ver quantas defasagens você vai ter ali, né? Então, esse Q diz respeito assim, então se é 2 aqui, é porque você vai ter o ET menos 12 e o ET menos 13 agindo, o ET menos 24, o ET menos 25 e assim por diante. Então, se é um modelo que você tem a presença de termos sazonais da parte média móvel, é na função de autocorrelação parcial aqui que você vai ter um indicativo de quantos lags sazonais você tem que incluir. Ou seja, qual que é o número Q aqui que você tem que usar nessa especificação aqui, ó. Qual é esse Q aqui? Assim como no modelo SMA lá, aquele P maiúsculo vem, né, daquele comportamento das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial, a parte sazonal aqui que a gente vai estar olhando. E se é um modelo que tem tanto componente sazonal autorregressivo quanto componente sazonal média móvel, quando a gente olhar lá nos lags sazonais, nós vamos ver queda exponencial ou senoide amortecida nos dois gráficos. Tá? Então esse resumo aqui eu acho que ele ilustra um pouco, né, quando usar modelo só autorregressivo e só média móvel ou só com esses dois tipos de componentes. E se tiver uma parte sazonal, nós vamos olhando principalmente, né, nos lags sazonais verificar padrões como esse para ter um indício de que qual seria a ordem P maiúsculo, Q maiúsculo da parte sazonal do modelo. Então a gente pode dividir isso aqui em duas partes. Aqui é para modelar a parte ARMA e aqui para modelar a parte sazonal aqui. Esses padrões que nós podemos esperar da função de autocorrelação e da função de autocorrelação parcial. Ok? Bom, então era isso que eu tinha para explicar para vocês na aula de hoje, teórica, encerrando aí os modelos univariados, a discussão teórica, e posteriormente nós vamos apresentar alguns exemplos práticos, trabalhar com isso com softwares. Ok? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus.